Hello, guys! How are you? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje a gente vai falar então do present simple. O que é o present simple, tá? A gente já falou lá do verbo to be, e na aula do verbo to be, que é a primeira aula, se vocês não viram ainda, dá uma olhadinha lá depois. A gente falou que, eu falei pra vocês, né, que o verbo to be que eu estava ensinando naquela aula era o verbo to be do presente. Então, depois de falar sobre as question words, que também são frases, palavras muito importantes para a gente conseguir se comunicar, a gente vai falar do presente simples, tá? Então vamos lá. O que é o presente simples? Eu botei aqui para vocês. O present simple é usado para narrar ações cotidianas, ou seja, coisas que fazem parte da nossa rotina ou que nunca muda. Fatos. Por exemplo, eu sou brasileira, isso não vai mudar. Mas você pode ter uma dupla nacionalidade. Posso, mas eu vou continuar sendo brasileira. A menos, né, que eu revogue a minha nacionalidade, mas eu não posso mudar o fato de que eu nasci no Brasil. Isso vai ser sempre uma verdade sobre mim, ok? É claro, as nossas rotinas podem mudar, mas quando a gente tá falando de uma rotina, se eu falo pra vocês, gente, eu acordo 6h15 da manhã. Essa é uma verdade agora. Então, mas quando mudou, né? Quando eu ia pra escola lá no ensino médio, que eu acordava às 5 da manhã. Então eu poderia falar, I used to wake up at 5. Eu costumava, né, acordar às 5, mas não é o que a gente tá falando agora, a gente vai falar sobre as ações cotidianas de agora, tá bom? Então eu vou ter alguns exemplos de pergunta. Então, what's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Olha aqui a gente usando o verbo to be. Então aqui eu tô fazendo uma pergunta com os dois conteúdos que a gente já viu. What, que é o quê, e o is, que é o né? Que é o verbo to be. Então eu botei ali, my favorite food is pizza. Peguei, respondi, tá? Só para vocês terem uma noção de como é que ficaria uma frase mais complexa. Então, quando eu falo que a minha comida favorita é pizza, eu estou falando sobre um fato. Por isso, eu vou usar o present simple, tá? My favorite film is Love Actually e my favorite city is Paris. Ok? Vamos falar de estrutura, tá? Quando a gente está fazendo uma pergunta no present simple, a gente precisa fazer uma modificação, ok? Na nossa estrutura verbal. Então, de forma geral, a gente vai falar I love pizza, né? Que nem eu botei lá para vocês. E para eu fazer uma pergunta, então, eu colocaria o do I love pizza, tá? Então, a gente vai colocar o do lá no começo da frase. Ok? Já para eu falar que eu não amo pizza, eu vou colocar o don't. Então eu colocaria I don't love pizza. Ok? E olha que interessante. De forma geral, né, o present simple, a estrutura do verbo não muda. Então eu mostrei aqui para vocês, né? O exemplo do I love pizza, né? É o que eu tô falando aqui para vocês. Eu achei que eu tinha colocado ali no outro, mas não. I love pizza. E quando eu falo I love pizza, o love não muda, como exceção do he, she, it. Então, de forma geral, a conjunção do presente não muda o verbo, com exceção da terceira pessoa, onde vamos adicionar o s. He likes, she dances. Então, se eu quisesse falar que ela gosta de pizza, eu falaria she likes pizza. She loves movies. Ok? E, gente, não se confundam, isso não tem nada a ver com o plural. Muitos dos meus alunos acham que esse S está relacionado ao plural, porque no português, sim, ele estaria relacionado ao plural, né? Mas não está, não se confundam, por favor, ok? Então, foco, nós estamos falando de rotina, portanto, as frases que podemos escrever devem ser sobre fatos e rotinas. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente é adulto, a gente já tem um pensamento muito mais complexo, então a gente não quer só escrever frases como I love pizza. Mas, por enquanto, é isso que a gente vai conseguir descrever, ok? Então, eu botei aqui uma forma geralzinha, vocês podem até tirar um print se vocês quiserem.
Então, o mind map, o verbo to be, ele não aceita os auxiliares do do, you, does. A gente já tinha conversado sobre isso lá na outra aula. Então, o do, you, does a gente vai usar no começo da frase para fazer uma pergunta. O don't, you, doesn't são usados para a gente fazer negações. E a gente usa, então, o present simple para fatos. Eu botei aqui, I am from Brazil. Rotinas, I go to school every day. E para o he, she, it, a gente tem que colocar o S, ok? Very good. So that's it for... Antes que eu esqueça, eu vou deixar linkado aqui embaixo algumas listas de exercícios, tá? Para vocês fazerem. Não são meus, mas são de sites que eu confio muito, de professores, né? Muito qualificados. E eu vou deixar linkado aqui embaixo porque eu não tenho o meu blog ainda. Então, não tenho um blog para vocês conseguirem acessar esse documento. Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês poderem treinar, ok? Thank you. See you. Bye, bye.